Muito boa tarde, chegando agora com o Esporte Cidade, momento esportivo no nosso programa Balanço Geral da TV Canal 7 de Presidente Dutra. Hoje, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024, vamos a mais uma rodada do Campeonato Maranhense, que ainda não completou. Tem um jogo aí pendente, o jogo do dia 25, quando o Moto vai até a cidade de Pinheiro jogar contra o Pinheiro. Mas nós tivemos os 3 outros jogos acontecendo no final de semana. No sábado, lá em São Luís, o time do Maranhão com apenas 2 titulares. Foi o mistão, foi aquele time alternativo, como o jornalista e os jogadores e os torcedores, os treinadores gostam de falar. Time alternativo, Maranhão, apenas o Maicon e o Cavi, os 2 únicos titulares do time, mas o Maranhão continua firme e forte, líder do campeonato, venceu mais uma com o placar de 1-0, o gol foi do Capote, depois de uma lambança do goleirão Gustavo. Gustavo não foi bem, uma bola que praticamente estava como perdida, o Capote cruzou para dentro da área e o goleiro Gustavo aceitou esse gol e terminou perdendo o jogo pelo placar de 1-0. Com o resultado, o Maranhão continua na liderança, 4 pontos de vantagem agora em relação ao Sampaio Corrêa, que é vice-campeão, que é o vice-líder da competição, mas o Maranhão chegou a 24 pontos e agora já vai ver outra história, outro horizonte. Esquece Campeonato Maranhense, vai ter Copa do Brasil e daqui a pouco a gente vai estar falando sobre isso. Mas vamos acompanhar o gol do Capote que deu a vitória ao Maranhão, fazendo com que ele fique mais líder do que nunca. Para o Maranhão bem posicionado, saindo com velocidade, tentando, são 2 finalizações, 6 e 7 minutos. Olha o Capote, olha o gol! Gol! Olha aí, ó. É do Maranhão! Okay, tá vendo aí? Capote, né? Capote fez o gol que deu a vitória ao Maranhão Atlético Clube. Maranhão Atlético Clube, líder, mais líder do que nunca. 22 pontos, praticamente já assegurando uma das vagas aí para a próxima fase. Ainda são 6 jogos restantes, mas do jeito que vai caminhar da carruagem aí que está andando, o Maranhão segue firme e forte rumo ao bicampeonato. Maranhão, que é o atual campeão maranhense, foi campeão em 2023, está na primeira colocação do campeonato, nessa classificação geral, lembrando que os 4 primeiros avançam para a fase semifinal, que vai dar direito a chegar à decisão do Campeonato Maranhense. Bom, o outro jogo do sábado foi à noite, lá em Imperatriz. À noite, o time do Cavalo de Aço, que vinha muito bem como mandante, só havia perdido um jogo para o Maranhão Atlético Clube, ganhou todos os outros, mas contra o Tum-Tum não se deu bem. Tum-Tum foi até a cidade de Imperatriz e venceu pelo placar de 1-0. Confira o gol que deu a vitória ao time do Tum-Tum, Leão dos Cocais. Falta que favorece a equipe do Tum-Tum. Quem vai na cobrança? O Quinho ou o Neto? Autorizado, vai na cobrança! Golaço! Pois, passo realmente. Neto Maranhão, e ele é de Tum-Tum, viu? Ele é filho de Tum-Tum, Neto, e aí há de se dirá mais uma vez, às vezes estou sendo repetitivo. Tive inclusive hoje algumas participações para a crônica esportiva lá de Barra do Corda, onde me perguntavam sobre o jogo do Sampaio, que daqui a pouquinho a gente vai estar dando todos os detalhes, e eu enfatizava e perguntaram sobre o Tum-Tum, sobre a vitória do Tum-Tum, e me parece assim alguém achar repetitivo. A vantagem do Tum-Tum é o treinador. Se a gente for analisar o elenco do Tum-Tum, Barra do Corda, lá o Cordinho de Barra do Corda, o time do Chapadinha, o time do Pinheiro, talvez seja, até pelo investimento, 60 mil de folha é muito pouco, mas o diferencial está no banco de reserva, chama-se Marlon Coutrin. Time do Marlon Coutrin sempre muito bem organizado e mais uma vez não foi diferente. Ele armou um time para esperar o Imperatriz sair no contra-ataque,
Abriu de um lado Michael, do outro o Micael. Não parece dupla sertaneja, mas são nomes de jogadores. O Micael e o Michael, o Michel e o Micael, né? Os dois jogadores de lado de campo. Conseguiu explorar muito bem os contra-ataques. Foi senhor das ações, dominou, o jogo todo controlado. No primeiro tempo teve 2 grandes oportunidades com o Michel. Aí o goleiro, o Júnior, lá do Imperatriz, fez 2 intervenções sensacionais, evitando os gols do primeiro tempo do time do Tum-Tum. Aí no segundo tempo, aquela coisa, né? Continuou dono das ações, controlando o jogo. Até o empate seria um bom resultado fora de casa para o Tum-Tum. Mas aí o Marlon, né? O mago, o homem, o rei do acesso, 4 vezes já como campeão conseguiu o acesso para os times do Maranhão, foi lá e fez uma daquelas cartadas mágicas, né? Chegou, tirou uma carteira da cartola, tirou o volante Amorim, que é de marcação, colocou o Neto, que é um meia mais avançado. E aí, que é aquela história, né? Quem trabalha, Deus ajuda. O homem tem uma visão de jogo impressionante, uma leitura de jogo muito boa. Foi lá e o Neto, em uma bola parada, fez esse verdadeiro golaço, um gol que deu uma tranquilidade para o trabalho do Marlon Coutrinho. Hoje o time do Tum-Tum está no G4, é o 4º colocado com 9 pontos, certo que com um jogo a mais, já que o time do Moto vai jogar contra o Pinheiro só no dia 25, a federação deu uma ajudinha aí pro Moto, o Moto se desfez completamente do elenco, dispensou 21 jogadores, aí tá difícil, né? E aí houve essa mudança na tabela, então o Tum-Tum hoje tem um jogo a mais do que o Pinheiro, mas o jogo do Pinheiro é contra o Moto. Agora a torcida é que o time do Pinheiro não vença o Moto, para que o Tum-Tum consiga manter essa 4ª colocação. E isso é fruto do trabalho realizado pelo treinador Marlon Coutrinho. Como eu disse antes, é um treinador que conhece, já está mais do que na hora de ter uma oportunidade em um time de maior investimento do Maranhão. Eu sempre digo isso, talvez um time como Sampaio, como Moto, Maranhão, Atlético Clube, seria o ideal para que ele pudesse demonstrar mais o seu trabalho, a sua competência, que tem demonstrado. Já são 4 campeão, 4 vezes, é o rei do acesso aqui no Maranhão. Será se os dirigentes não enxergam isso, né? Ele já conseguiu fazer com que times da Série B tivessem conseguido acesso para a Série A em 4 oportunidades. Já levou o Cordino a ser campeão de um turno. Só ele mesmo conseguiu isso para esses times do interior, e às vezes os dirigentes desses times com maior investimento não enxergam, ou não querem enxergar, ou não querem valorizar o que nós temos aqui no Maranhão, que são bons profissionais, e eles acham que o melhor é trazer de fora. Não sei por que não estão dando o devido valor que merecem os profissionais maranhenses dentro do futebol. Bom, mas aí nós estivemos em Barra do Corda ontem, né? Fui pego de surpresa, né? Rapaz, passou lá em casa, vamos lá, eu quero te levar para a gente assistir o jogo. E eu fui, né? Claro, não ia perder a oportunidade dessa. E fui até a cidade de Barra do Corda acompanhar o jogo do Sampaio Correia contra o Cordino. Cordino, uma situação desesperadora. Foram 8 jogos, nenhuma vitória, 3 empates, 5 derrotas. Fazia a estreia do treinador Arilson Costa. Você vai conferir na matéria o que aconteceu e depois a gente vai tecer alguns comentários. Na estreia do treinador Arilson Costa, o Cordino amargou mais uma derrota. Bruno Baio aproveitou a assistência de Cebolinha para fazer 1-0 Sampaio. Gol! Em seguida, foi a vez do zagueiro Titi aproveitar a cobrança de escanteio de Maurício e ampliar o placar para 2-0. Gol! E não demorou para o Sampaio chegar aos 3-0. Outra vez, Bruno Baio, aproveitando a jogada de Edrean. No segundo tempo, o craque Ulisses deu esperança ao torcedor da Onça. Primeiro, em cobrança de pênalti que ele mesmo sofreu. Depois, deu um susto no goleiro Felipe com esse chute. No duelo Ulisses-Felipe, o artilheiro levou a melhor, fez o segundo gol da Onça.
O inspirado Bruno Baio acabou com as esperanças do torcedor do Cordino. O artilheiro aproveitou o cruzamento de Nadson e fez o 4º gol do Sampaio. E ainda sobrou tempo para Thalisson fazer mais um para o Sampaio Corrêa. Com o resultado, o Sampaio mantém a 2ª colocação com 18 pontos. Já com 3 pontos, o Cordinho segue na lanterna e sem vencer no campeonato. Pois é, aí vocês viram qual foi, vamos dizer assim, o relato do jogo Sampaio 5, Cordino 2. E aí, cabe aqui a gente que estava lá acompanhando dizer o que aconteceu realmente. O time do Cordino, o treinador Arilson, meu amigo Arilson, né? O Arilson, ele foi jogador da seleção brasileira, muitos anos jogador de Grêmio, Internacional, famoso Arilson, né? O Arilson Costa chegou no Maranhão, ele não conhece muito bem o futebol do Maranhão e fez, vamos dizer assim, um esquema suicida, famoso kamikaze, né? Chegou e colocou o time do Cordino no sistema 4-2-4 para jogar contra o Sampaio. E aí o que aconteceu? Deixou só o Pablo e o Viana, né? Fazendo a marcação ali no meio campo. E aí, amigo, o Adalto Júnior, o Baio, né? O Bruno Baio, o Edrean, o outro lá, o Cebolinha, fizeram a festa ali no meio campo. Ninguém marcava, e aí o Sampaio aproveitou essa fragilidade e fez 3-0. Com 26 minutos, já estava 3-0 para o Sampaio. E aí o que o Arilson percebeu? Percebeu a bobagem que ele tinha feito, né? Tentou consertar, e ele tirou o Nicolas, que era um dos atacantes pelo lado direito, colocou o Luciano. E aí sim, o time do Sampaio, o time do Cordino equilibrou a partida, ficou igual, terminou em 3-0, mas pelo menos não tomou mais gol no primeiro tempo. E no segundo tempo começou o Cordino muito bem, chegou a fazer o Ulisses, cavou um pênalti lá, meio mandrake, mas o juiz deu 3-0, deu para o time da casa. O Ulisses diminuiu para 3-1, quase faz 3-2 naquele chute de fora da área. E nessa hora foi uma confusão lá, o Ulisses ainda pegou o cartão amarelo, porque eu acredito, eu estava próximo e parece que o zagueiro Flank e o Felipe, né, começaram, acho que, desdenhar um pouco do Ulisses, né, aquela coisa de jogo, né. Diz uma coisinha, que nada, tu vem aqui pra cima de mim, não. O Ulisses zangou, foi lá pra cima dele, discutiram, o Ulisses recebeu o cartão amarelo, mas aí no lance seguinte, uma jogada do Debu pela esquerda, e o Ulisses foi lá, antecipou ao goleiro, ao zagueirão, né, o Cortez, e fez o segundo gol. Chegou a estar 3-2. Aí, outro erro no time do Cordino. Achava que poderia empatar a qualquer momento. Deixou espaço, e lá num contra-ataque, uma jogada pela direita, o Nadson deixou o Baio, né? O Bruno Baio não teve nenhuma dificuldade, deslocou o goleiro. O João Paulo fez o 4º gol, e o 5º gol já foi uma consequência do desânimo do time do Cordino, que viu, né, a chance de um empate se transformar em uma goleada, e já todo mundo já desanimou, já entregou os pontos, e no finalzinho ainda houve tempo para o Thalisson fazer o 5º gol do Sampaio. Com os resultados, como eu dizia antes, né? O Sampaio foi a 18 pontos, continua na 2ª colocação com 18 pontos, mas 4 pontos atrás do time do Maranhão Atlético Clube. Já a situação do Cordino é preocupante. O Cordino não conseguiu vencer nenhum jogo no campeonato. Já tivemos todos os jogos da primeira fase, dos jogos de ida. Tivemos um jogo na volta, e são 8 partidas. O Cordino ainda não conseguiu vencer. Foram 3 empates, 5 derrotas. Ocupa a lanterna da competição, a última colocação, com 3 pontos apenas, fruto desses 3 empates. O próximo compromisso do time do Cordino vai ser fora de casa, fora do Leandrão, vai ser lá na cidade de Chapadinha, onde vai enfrentar o time do Chapadinha, e aí a briga direta, né? Chapadinha tem 5 pontos, o Cordino tem 3. Se por um acaso o Cordino chegar a vencer o Chapadinha, ele coloca o Chapadinha na zona do rebaixamento e sai da zona do rebaixamento. Então, é aquele famoso jogo de 6 pontos. E aí eu espero que o treinador,
o Arilson Costa tenha entendido que não se pode. Esse esquema 4-2-4, ele é muito bom quando é bem treinado, porque ele é 4-2-4 quando o time está com a bola. Mas sem a bola, esse esquema tem que se transformar no 4-4-2, ou seja, os dois meias, ou os dois avançados pelos lados direitos, né? Ou o ala, como queiram, tem que fechar fazendo o meio campo. E isso não aconteceu. Em 26, 30 minutos, o Sampaio percebeu essa facilidade e abriu 3-0. Já o Sampaio joga em casa, né? O próximo jogo. Tem aí agora a Copa do Brasil, dia 28 joga contra o Maitá lá no Acre. É um jogo que o time do Sampaio espera vencer e não pode ser diferente pelo ranking da CBF, pelo o peso da camisa, tricampeão brasileiro, campeão da Série D, campeão da Série C, campeão da Série B, campeão da Copa do Nordeste, né? Campeão da Copa Norte, 36 títulos estaduais. Com esse handicap, não pode pensar em vacilar, em ser eliminado pelo Maitá, com todo respeito ao futebol acreano, mas o Maitá não tem essas condições de enfrentar o Sampaio, e aí a diretoria espera que o Sampaio não dê mais um vexame e consiga passar de fase para a Copa do Brasil. O outro que joga pela Copa do Brasil, uma situação complicadíssima, é o Moto Clube. O que aconteceu? O Moto simplesmente ele dispensou 21 jogadores, foi montado no elenco, dispensou 21 na última sexta-feira. Contratou 5 e aí ninguém sabe. O jogo é quarta-feira contra nada mais, nada menos do que o Bahia. O Bahia, que hoje é mandado, né, pelo grupo do Ciri, né? E aí, meu amigo, já viu. Dinheiro lá, o que não falta. O super time do Bahia vai estar em São Luís. Se vier com o time completo para jogar quarta-feira contra o Moto, será muito difícil a situação do Moto nesse jogo pela Copa do Brasil. O Maranhão joga pela Copa do Brasil, mas joga contra o Ferroviário do Ceará. Então, os 3 times que vão já estar ligados e antenados com a Copa do Brasil. Sampaio joga contra o Maitá, o Maranhão joga contra o Ferroviário e o Moto Clube já quarta-feira no Nhozinho Santos contra o Bahia de Salvador, lá em São Luís. O que tínhamos de esporte maranhense era isso. A gente dá um tempo e volta jazinho com o Léo e o programa Balanço Geral.